Com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, espero que tenham acompanhado a rodada toda. Se você ainda não viu, reações da rodada já está no ar desde ontem. Eu resolvi fazer esse videozinho hoje meio surpresa, não é um dia que geralmente eu costumo fazer vídeos, mas vamos lá. Antes de mais nada, ontheclock.com.br/assinantes para você se tornar assinante do On The Clock. E não se esqueça, amanhã, por exemplo, tem podcast extra comentando a rodada toda de maneira bem aprofundada comigo e com o meu brother Felipe Vieira. Então passe lá, tem planos para todos os gostos e bem acessíveis. Quero falar um pouquinho sobre a complicada situação do Dallas Cowboys que ontem perdeu para o Arizona Cardinals e vive um momento delicado, projetando não só a temporada, mas o futuro da franquia. Né? Quando a gente passa a pensar que esse time não tem um quarterback de franquia, né, sob contrato, porque o deck está sobre franchise tag e o deck está machucado. Claramente, com o Andy Dalton não dá. Né? O Andy Dalton não é a resposta, por mais que alguns acreditassem quando ele foi contratado. Ele ainda é um quarterback mediano na NFL, que com boa ajuda pode levar o time. O problema é que não tem boa ajuda, isso é claro. E aí fica bem mais claro ainda que foi muita bobagem não ter pago ainda o Dak Prescott. Deveria ter pago há 2 anos atrás. Por quê? A linha ofensiva explodiu, por isso o time não está indo bem. Com o Dak Prescott, o time anotava 30 e poucos pontos por jogo e estava competitivo. O problema do Dallas Cowboys desde 2019 não é o ataque, não era, né? Era a defesa. Em 2019, o time foi um dos melhores ataques da NFL em pontos, em todas as estatísticas. Mas não foi produtivo na defesa, não conseguiu segurar os jogos. A mesma coisa vale em 2020. Esse time anotou 31 pontos em Seattle, esse time virou um jogo praticamente impossível contra Atlanta. Esse time chegou muito próximo de virar um outro jogo bem complicado contra o Cleveland Browns. Tudo isso com a defesa cedendo mais de 35 pontos por jogo. Então o problema não estava no ataque. Agora está. Porque não tem um quarterback. E o seu quarterback está machucado, está sob franchise tag. Você vai fazer, aplicar a segunda franchise tag nele, ele vai ganhar por baixo 40 milhões. Tá? Por baixo 40 milhões. Não era melhor ter renovado? Você pegou um quarterback na 4ª rodada, passou 4 anos com ele em um contrato de calouro. Você tem que pagar esse cara. E esse cara sim é o quarterback da franquia. Ontem ficou muito latente a diferença do ataque do Dallas Cowboys com o Dak Prescott e sem Dak Prescott. Tá? O Ezekiel Elliott vive uma fase tenebrosa. E aí eu falo, vale a pena pagar running back ou não? Eu não vou mais entrar nessa seara, porque a gente... todo mundo já sabe os argumentos de quem paga e quem não paga. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu sou favorável a não pagar. E para mim os números comprovam que a eficiência entre um running back que ganha 13 milhões e um que ganha 6 é muito próximo. Mas, tudo bem. Não vou, também não sou o dono da verdade. E existem formas diferentes de se construir o roster. Tá tranquilo, né? Mas, assim, o Ezekiel Elliott não é capaz de sustentar esse ataque. Esse ataque é um ataque que precisa de um quarterback. Você tem 3 armas, como a Amari Cooper, CeeDee Lamb e Michael Gallup. Vai colocar a bola na mão de quem lançar? O Andy Dalton? E aí o seguinte, se não colocar essa segunda franchise tag no deck ou não renovar o contrato dele, e agora ele acaba, mesmo lesionado, valorizando bastante porque o ataque fica claro que passava muito pela mão dele, você vai fazer o quê? Os Cowboys podem até ganhar a divisão. Hoje eles são líderes da divisão com 2-4. Dessa forma o time teria uma pique para lá da 20 no draft, que seria trágico para quem precisa de um quarterback. Vai atrás de um tampão? Quem que você vai jogar? Com Tyrod Taylor? Com Philip Rivers, que vai ser agente livre no ano que vem? Sabe? É muito difícil a situação do Dallas Cowboys nesse ponto. O time deixou de renovar o contrato do Byron Jones, né? E o Byron Jones está jogando muito bem em Miami e o time tem problemas na posição de cornerback. Mas é que draftou o Trevon Diggs agora. O resto do grupo é fraco. Mike Nolan é um péssimo coordenador defensivo. A defesa está completamente perdida. O Leighton Van Der Esch, que era quem fazia a ótima dupla com o nosso querido Jalen Smith, o Jalen até está melhorando, mas teve um começo de temporada tenebroso, está com lesão, tá?
O Tyron Smith tem uma lesão no pescoço, que deu fim à temporada. Lesões no pescoço sempre são preocupantes. Pode ser que a carreira do Tyron Smith acabe. Mas o Dak Prescott vinha jogando bem, mesmo sem essas peças. Sem o Smith, sem o Lyle Collins, que vinha jogando, que era o titular na direita, sem o center titular, o Dak vinha mantendo a produção de pontos. Coisa que o Dalton não conseguiu ontem. Né? Não conseguiu fazer o seu time ser competitivo. Então, assim, a culpa é só do Dalton? Não, não é só do Dalton. Mas que o Dak produzia. Isso prova cada vez mais que a narrativa não deve se pagar o Dak Prescott é bizarra, cara. E mas ele não vale isso, eu acho que ele vale 32 milhões. Meu amigo, não é a gente que define quem vale e quem não vale. Sempre que um franchise quarterback de alto nível vai renovar, ele vai ganhar um baita salário. Tá? Ainda mais quando ele é jovem. Watson vale 40 e poucos milhões, 40 milhões? Eu não sei se vale, sendo honesto. Mas o que vale, o que define o preço, é o mercado. Não tem como pagar menos. Tá? Ou vocês acham que se o Dak Prescott pintar amanhã no mercado, ninguém vai oferecer? Tem time babando, cara. O Indianapolis Colts, por exemplo, deve ser um que baba. O San Francisco 49ers pode pensar no Dak Prescott. Né? E eu não estou falando mal do Jimmy Garoppolo, porque o contrato do Jimmy Garoppolo é fácil de sair. E tem vários outros times aí, cara. Entendeu? Então o Dak Prescott é sim um quarterback de franquia e o Dallas Cowboys vem errando no seu planejamento. Tá? Vem errando nas suas prioridades. O Jerry Jones vem errando nisso. Fez um ótimo draft no último ano, contratou algumas peças que não estão rendendo como se esperava. Everson Griffin, o Gerald McCoy infelizmente se machucou, né, e teve que ser cortado. Então, assim, tem um pouco de azar envolvido? Tem, mas o Dallas fez decisões ruins há 2, 3 anos atrás que estão refletindo hoje e que vão custar caro no futuro da franquia. De nada adianta você ter um trio de recebedores desse e não ter um quarterback para lançar. Isso fica muito claro com a saída do Dak Prescott. Então acho que é hora de Dallas chamar o Dak e falar: quanto é que você quer? 45? Não, 45 não dá, brother. Estão pagando 40 no Watson. Vamos fechar 40 aqui, 40 aqui, 40 aqui. Vamos embora? Tá? Nosso quarterback por 5 anos, por mais 5 anos ou por 4 anos. Mas o Dak não quer um contrato tão longo. Assina com ele por 3, cara. 3 ou 4, sabe? É muita especulação, óbvio, a gente não tem essas confirmações de informação, mas precisa ser feito alguma coisa. O futuro do Dallas Cowboys corre um grande risco, a divisão é fraca, isso é uma das sortes dos Cowboys, ou seja, com um ou outro ajuste nesse momento, eles conseguem voltar a ser uma força, porque Washington está se reestruturando, mas vai demorar um pouquinho, os Giants estão vivendo um caminho meio nebuloso, que eu não estou conseguindo entender muito qual a direção que a franquia está tomando. Eu não me espantaria se o David Gettleman fosse demitido ao final da temporada, o general manager. E o Philadelphia Eagles vive com um surto aí de lesões nos últimos 2 anos, uma coisa muito complicada. Então, assim, Dallas tem que correr contra o tempo para corrigir os erros que teve. Mas não tem salary cap, meu amigo. Se vira. Corta jogador que não é útil. Engole um pouco de dead cap, mas não perde o seu quarterback da franquia. Porque se o Dallas Cowboys perder o Dak Prescott, vai ser difícil de repor. Tá? Vai ter que atacar o mercado não tem grandes nomes no ano que vem. E também no draft não deve ter posição para ir atrás de um quarterback alto. Então teria que gastar capital de draft e bastante para tentar chegar lá em cima. Então são 2 coisas bem complicadas. Então é hora do Dallas Cowboys pagar Dak Prescott de uma vez mesmo com ele lesionado. Espero que vocês tenham gostado, é isso. Sigam a gente nas outras redes sociais, On The Clock. Só esperar a ambulância passar aqui para vocês ouvirem. On The Clock BR, tanto no Instagram quanto no Twitter. E também t.m/ontheclock no Telegram. O canal é de graça. Não esqueça de entrar lá, as notícias sempre pingam lá primeiro. No mais é isso, valeu e tchau!